Deixa eu te convidar a abrir a Bíblia agora, a palavra de Deus. Você que está conosco pela internet também, abra aí, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sim, verdade. Enquanto nós estamos aqui nesse momento, celebrando ao Senhor aqui em Serra, lá em Jaguaré, na nossa unidade de Jaguaré, está acontecendo um culto de envio, porque a Arlinda, que esteve conosco lá durante a caravana missionária, bebeu água do sertão e resolveu ficar, Ela veio só despedir da família e está voltando conosco lá para a Central, vai permanecer conosco lá no nosso campo. Você que tem contato com ela aí, manda uma mensagem aí, de parabéns para ela, uma mensagem de ânimo, de encorajamento para ela. Não vai ser fácil conviver comigo lá não, vai dizer para ela aí, vai dizendo para ela aí, conviver com Ziza, com Romerito, com Maiane, com Zaqueu, é fácil demais. Fala para ela, eu quero ver você conviver com o Marcelino lá e voltar feliz da vida. Então, dá uma palavra de encorajamento para ela aí. Ela está indo morar conosco lá no sertão, temos certeza absoluta que Deus vai usar a Arlinda de uma forma muito especial. O trabalho com adolescentes lá, através da Emily, tem sido extraordinário também, tem sido maravilhoso o que Deus tem feito na vida das adolescentes lá do sertão, e a Arlinda, ela vai para somar então conosco lá, especialmente no trabalho que tem sido realizado lá com as nossas adolescentes. Pois bem, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Quem ama a Deus? Não estou nem perguntando se você obedece, Depois eu pergunto, mas agora você ama o Senhor? Então, se você ama a Deus, a Bíblia afirma, o apóstolo Paulo afirma, que todas as coisas contribuem para o seu bem. Deus tem um plano, e o plano de Deus, ele é soberano, e ele está acima das circunstâncias que nos cercam, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Todas as coisas contribuem juntamente, não apenas algumas, não apenas as melhores, não apenas aquelas que aparentemente você julga que deu certo, mas todas as coisas juntamente, o que deu certo e o que deu errado, o que tem de bom e o que tem de mal, o que te alegra e o que te entristece, todas as coisas juntamente, quando elas se juntam, elas formam um grande quebra-cabeça, e elas contribuem para o seu bem. Por quê? Primeiro, porque você ama a Deus, e segundo, porque você foi chamado segundo o propósito eterno que Ele já estabeleceu. Deixa eu orar com você nessa noite. Pai querido, muito obrigado pela Tua presença, obrigado também pela Tua palavra. Senhor, eu quero nessa noite ser transformado por meio dela, Senhor. A verdade é que eu preciso, Senhor, eu não sei se eu quero, mas a verdade é que eu preciso ser transformado por meio da Tua palavra nessa noite, Senhor. Ó Deus, dá-nos o favor, a graça de sermos tocados por ela e sermos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Por favor, Deus, ainda que haja falhas e imperfeições em nós, Senhor, nós entramos diante da Tua presença e pedimos misericórdia e suplicamos, ó Deus, que a Tua presença e a presença do Teu Espírito seja tão real, tão forte, que, ó Deus, possa cobrir todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e o Teu amor nos alcance de uma forma tão sobrenatural, ó Deus, que a Tua palavra encontre um espaço todo especial no nosso coração. Senhor, nós queremos sair daqui tocados, movidos e transformados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Foi falado agora há pouco aqui sobre o PPN. Eu tenho um carinho muito especial por esse programa, por esse projeto. Tive o privilégio de poder fazer parte do desenho dele, embora lá atrás a ideia era desse tamanho e virou um negócio, porque Deus surpreende, porque Deus faz muito mais do que os nossos olhos possam ver. Lá atrás, uma ideia simplória, tão simplesinha, de levantar oferta para ajudar a Sol, que estava indo para Brasília. E hoje o PPM sustenta missionários no Brasil inteiro, para a honra e para a glória do nome de Jesus.
Então, eu tenho um carinho muito especial por esse projeto que Deus gerou no meu coração, e essa semana, orando sobre o PPM, pensando sobre o PPM, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra que é baseado exatamente na sigla do nosso programa de parceria missionária, porque agora eu sou um missionário, eu tenho que pensar sobre isso o tempo todo. E Deus me disse que a minha missão, ela é um resultado de pessoas e os processos que eu passo na vida. A minha missão, ela não é resultado apenas de um chamado de Deus. E aqui já responde a pergunta, por que que muitos têm o chamado, mas ainda não estão cumprindo a sua missão. Porque a missão não é resultado apenas de um chamado. O chamado é só o primeiro passo. Ser chamado é só o primeiro passo. A missão que eu tenho para executar na vida, ela na verdade, ela está ligada às pessoas que Deus coloca na minha caminhada e aos processos que eu vou enfrentando durante a minha jornada. Ou seja, sucesso ou fracasso da minha missão, e deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu falar missão, não pense apenas no pastor Marcelino e pastora Roberta deixando tudo aqui e indo para o sertão. Missão é muito mais do que ir para o sertão. Talvez a sua missão esteja no condomínio onde você mora. Talvez a sua missão de vida esteja no bairro onde você vive. Talvez a grande missão que Deus confiou em suas mãos ainda está dentro da sua casa, que é seu primeiro campo missionário. Talvez você, marido, precisa sair daqui hoje convicto que sua esposa é o seu grande campo missionário. Enquanto você não ganhá-la para Jesus, você não pode ir para nação nenhuma tentar ganhar ninguém. Talvez você, pai, que está aqui, saia dessa noite percebendo que seus filhos são o grande campo missionário que você tem para alcançar. Talvez você, adolescente, jovem que está aqui, você que está lá também na Central Teens, e você que depois vai assistir essa transmissão, talvez você entenda a partir dessa revelação de Deus que sua grande missão é na escola que você estuda, é na universidade que você está graduando. Talvez sua grande missão seja na empresa onde Deus te colocou, ou você acha mesmo que Deus estava preocupado em colocar você lá para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um detalhe, meu irmão, ganhar dinheiro é um detalhe, se der tudo bem, mas o grande alvo que Deus tem para mim e para você, é que nós cumpramos com excelência a carreira que nos foi proposta. Sucesso ou fracasso da nossa missão está intimamente ligado à maneira como nós, pega isso agora, a maneira como nós lidamos com as pessoas e reagimos aos processos da vida. Saiba você que cada pessoa, entrando aqui no primeiro elemento da nossa equação, cada pessoa que Deus coloca na sua vida, ela tem um propósito especial. Inclusive as pessoas difíceis, elas têm um propósito muito especial. Cada pessoa tem a sua missão. E talvez você não saiba, mas talvez a missão dessa pessoa que você está evitando seja elevar o seu relacionamento com Deus. Talvez a missão dessa pessoa que você está tentando se afastar ou mandar para longe, talvez a missão dela seja provocar reflexão na tua caminhada. Geralmente as pessoas que mais nos provocam são as que mais têm potencial de elevar o nosso nível. Pessoas que não te provocam não mudam nada em você. E por favor, não entenda provocar como encher a paciência. Eu não estou falando sobre encher a paciência. Eu não estou falando sobre ser uma pessoa chata. Provocar não é isso. Provocar é fazer pensar. Pessoas que provocam são aquelas que nos fazem pensar. Pessoas questionadoras são pessoas provocantes. São pessoas que nos tiram do status quo. São pessoas que mexem com o nosso conformismo. Pessoas empreendedoras são pessoas provocantes. Pessoas que não se satisfazem, pessoas que não descansam enquanto não alcançarem um objetivo, são pessoas provocantes. E muitas vezes
nós tentamos nos distanciar dessas pessoas. Muitas vezes nós evitamos essas pessoas porque, de certa forma, elas nos incomodam. Na verdade, elas incomodam as decisões que nós não tomamos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ver na Bíblia se de fato essa equação ela é verdadeira ou é uma invenção da minha cabeça. Porque quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a minha missão de vida, quando eu olho para aquilo que Deus tem me permitido realizar enquanto missão de vida, eu percebo que de fato a minha missão está intimamente ligada às pessoas que Deus me deu e aos processos que Ele tem permitido eu passar. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Mas eu sei que você não veio aqui ouvir falar de mim. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus. Então vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus para ver se essa equação que nós colocamos aqui, pessoas mais processos, se é uma equação bíblica ou se é só uma invenção moderna para chamar a sua atenção. Primeiro casal. Deus cria o primeiro casal. E lá no capítulo 2, versículo 24, Deus diz assim: portanto, deixará um homem, seu pai e sua mãe, duas pessoas, e se unirá à sua mulher, outra pessoa, e serão ambos uma só carne. Missão. A missão daquele casal era se tornar uma só carne. Mas qual é o processo? Desapego. Deixará homem, pai e mãe. Olha o processo. Deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher. Tem como unir a mulher sem primeiro deixar o pai e a mãe? Então esse versículo 24 de Gênesis 2 está nos mostrando o quê? Um processo que Deus estava determinando que o homem passasse. É como se Deus estivesse dizendo: não tem como existir casamento se antes não houver um desligamento. Aliás, eu digo que para haver um casamento entre um homem e uma mulher, precisa haver um divórcio entre um filho, um pai e a mãe. Já parou para pensar que, na verdade, o casamento é fruto de um divórcio? A união de um casal é fruto de uma separação? Processos. Por isso, meu irmão, muitas vezes nós não entendemos os processos da vida, não os aceitamos, porque eles incluem perdas, desapegos, desconexões, avanços, passos para mais longe. E esse texto já nos começa a mostrar algo tão claro, que desde o início, Deus usa pessoas e usa processos para entregar uma missão ao homem. Não seria possível Adão cumprir a sua missão de marido de Eva se ele não aceitasse o processo de se desapegar de pai e mãe. Claro, Adão e Eva, no caso, não tinham pai e mãe físico, eles eram o modelo, eles eram o exemplo para todo o resto da humanidade seguir. Deus está estabelecendo através daquele casal um padrão, e através daquele casal, o primeiro que Ele criou, Deus está dizendo: tem um padrão, e o padrão é: primeiro desapega e depois se conecta. Ninguém conseguirá se conectar a algo novo sem se desapegar de algo velho. Ninguém poderá encher os seus celeiros de frutos novos se você não se desapegar, se você não se desfizer das sementes colhidas na estação passada. E tem muita gente querendo encher os celeiros com frutos novos, mas esse celeiro ainda está cheio de sementes da estação passada. Ninguém consegue entrar no nível novo se não pular fora do nível velho. Ninguém consegue subir para um nível maior
se ele não desistir de um nível menor. Ocorre, e aqui está o detalhe, ocorre que para desapegar de algo velho, para subir um nível, para desfazer de uma colheita antiga, tudo isso tem um preço. Todo processo traz consigo o seu custo, e toda pessoa traz consigo a sua história. Observe alguém que está tendo êxito ao cumprir a sua missão, e você perceberá que ele abraçou as pessoas e não se desfez da história delas. Observe alguém que está tendo sucesso na sua empreitada de vida, alguém que tem sucesso na sua missão. Ele está aceitando os processos com os seus custos. Porque é impossível romper um processo se não pagar o custo dele. Deus está dizendo para o homem: beleza, você gostou dessa mulher aí? Adão está lá assim: gostou desse nível novo que eu quero te colocar? Muito! Pois bem, mas tem um processo para você vivenciar essa nova realidade. Você vai deixar o colinho de papai, o colinho de mamãe. E agora você vai viver para essa mulher que eu estou te entregando. Um dia Deus chamou Noé. Um dia Deus chamou Noé, uma pessoa, e entregou a ele uma missão. A missão era: construa um grande barco, eu farei chover sobre a terra. Alguns capítulos à frente você vai ver a história de Noé, e lá vai dizer que a primeira coisa que Noé fez foi reunir os seus filhos para trabalhar com ele. Quando eu olho a história de Noé, eu aprendo algumas coisas muito especiais, e uma delas, muito básica, é que é impossível fazer algo grande sozinho. Se você está fazendo sozinho é porque não é grande. Olha o tamanho do barco, Sérgio. Olha o tamanho do projeto. Quando Noé vê aquilo, ele diz: é grande demais. Preciso trazer os meus filhos. E aí, quando ele começa a lembrar das características dos filhos, talvez os defeitos, talvez os maus hábitos, talvez ele é tentado a abrir mão de algo grande, porque percebeu algo menor. Não tenha dúvida, meu irmão, os defeitos que você está percebendo na igreja sempre serão muito menores do que as enormes qualidades que Deus concedeu a ela. Os defeitos que você vê no seu líder certamente são um detalhe, perto da entrega, da dedicação, do sacrifício que este homem ou esta mulher tem feito para cuidar de você. As falhas que você tem enxergado na sua célula certamente são ínfimas, perto da grandeza, do privilégio que você tem de ter uma pequena família que se importa com você e que se encontra com você todas as semanas. Ou seja, Noé, ele percebe que tem uma missão grande demais para realizar, e que é maior do que ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, ele precisa de gente com ele nessa empreitada. Então ele envolve pessoas. Em tempos de inteligência artificial, pode ter certeza, o lugar do homem será preservado pelo Criador. Deus ama pessoas, Ele não ama robôs. Deus chamou gente, Ele não chamou máquinas. Os sistemas, os equipamentos podem nos auxiliar, têm nos auxiliado muito, mas nada vai roubar o fato de que a Bíblia diz que quando Ele criou o homem, a imagem e semelhança dele, Ele olhou de cima e disse: é muito bom o que eu criei. E a Bíblia diz que Ele coloca o homem como a coroa da sua criação. O homem pode ter defeitos, o homem pode ter falhas. Imperfeições fazem parte da nossa jornada, mas nada tira de você a honra e o privilégio, cabra macho, você ter sido criado pelas mãos de Deus. Quando foi para criar a árvore, a Bíblia diz que Deus soltou uma voz: haja.
Quando foi para criar os luminares, as estrelas, até o solzão, que você julga ser maior do que você, mas quando foi criar o solzão, disse Deus, haja os luminares. Quando foi para criar as águas, separar a água de terra e fazer mar, ele disse assim, haja águas no firmamento. E assim foi, ele foi criando pela palavra. Mas quando foi para criar o homem, você é tão especial, você é tão importante para Deus, que quando foi criar o homem, Deus não usou uma palavra. A Bíblia diz que Deus se juntou à Trindade Santa, se juntou aos céus e ele disse, desçamos e façamos com as nossas próprias mãos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você pode ter defeitos, você pode ter falhas, você pode ser cheio de limitações, mas você continua sendo a obra-prima das mãos do Criador, você continua sendo a obra-prima das mãos de Deus, você continua sendo a coroa da criação. Deus não enviou Jesus para morrer por causa de uma árvore caída. Deus não enviou Jesus para morrer por causa de uma cabra ou um bode que pegou doença. Deus não enviou Jesus para morrer porque um rio secou. Deus enviou Jesus para morrer porque Ele é apaixonado por mim e por você, e Ele quis levar o homem de volta ao lugar que nunca deveria ter saído. Você pode ter defeitos, você pode ter falhas, você pode ser cheio de limitações, mas você continua sendo a obra-prima das mãos do Senhor. Então Noé vai construir a arca, uma missão que foi entregue para ele. E agora o que ele tem que fazer? Envolver pessoas. Quem te enganou? Como diz Paulo aos Gálatas, né? Quem vos seduziu, ó insensatos Gálatas? Quem te enganou, achando que aquilo que Deus confiou em suas mãos, você é capaz de fazer sozinho? Quem foi que te seduziu? Quem te seduziu a ponto de você achar que o teu nome tem que estar escrito nos anais da eternidade? Realização de fulano. É lá na Bahia que tem muito isso. Um toco assim, que a gente pensa que é um negócio quebrado, mas aí tem uma placa na frente assim, obra de fundação da escola não sei o que, 1972. Você só botou o toco lá para dizer que foi alguém que fez aquela escola que nunca existiu. Existem pessoas que parecem ser tão fanáticas com a ideia de ter o seu nome registrado como o benfeitor das coisas, que ainda que não seja nada, mas que digam que fui eu que fiz. É mais ou menos essa sensação que eu tenho lá. Esse governador deve ter pensado assim, ainda que isso aqui nunca levante uma parede dessa escola, mas que alguém diga um dia, nem que eu esteja morto, que foi eu que fiz. Quem nos seduziu a ponto de nós acharmos que é possível fazer a obra do Senhor sozinhos? É grande demais. E por ser grande demais, ninguém é capaz de realizar sozinho. Noé entende que tem uma missão para cumprir e que ele precisa envolver pessoas nessa missão, porque sem as pessoas que ele tinha naquele momento, poderiam ser falhas, poderiam ser limitadas, mas eram as pessoas que Deus tinha dado para ele. Talvez seu ministério poderia ser muito maior. Se você, a exemplo de Jesus, começasse a confiar coisas grandes, a gente falha. Esses discípulos aí podem ser os mais brocochôs da horta, mas foram eles que Jesus te deu. Vai para cima. Noé olha para os seus filhos e, eita, estou lascado, mas são eles que eu tenho. Das duas, uma, ou eu chego diante do Eterno com desculpa, dizendo, eu até gostaria de cumprir a missão que o Senhor me entregou, eu até gostaria de construir a arca aí, os filhos que o Senhor me deu. Lembra de Eva? Eva, o esposo, brigando para ver quem era o culpado. Noé tinha duas opções. Ou eu pego esse projeto e devolvo para o Criador e digo, não dá para fazer, porque essas pessoas que o Senhor me confiou aqui são fracas demais, são incapazes, olha esses filhos ali, olha o Sem lá com um cara de bocó, sentado no chão assim. Aí Noé olha para Deus e fala, olha o filho que o Senhor me deu. O Jafé é uma mistura assim de intelectual com nerd, com burrão também. Aí
meio viajante assim, e Noé, olha o cara que só me deu para criar. O Cã, todo eufórico, todo para frente, todo nervoso, todo agitado. Exemplo número 1 de TDAH na Bíblia. Todo elétrico, todo... abre cortina sem dizer para o pai que está chegando. Todo mal educado. Aí Noé podia olhar para Deus e falar assim, o filho que só me arrumou. É com isso aqui que só quer que eu construa a arca? Ei, deixa eu te dizer, a resposta de Deus seria, eu jamais confiaria algo a você se eu não confiasse que você é capaz de realizar. A resposta de Deus para Noé, meu amigo Carlos, seria, eu jamais confiaria algo a você, se eu não acreditasse que você, com suas falhas, limitações e dificuldades, seria capaz de entregar um resultado final para mim. Noé tinha a opção de dar desculpa, ou usar as pessoas que Deus tinha entregue para ele. E Noé resolve usar as pessoas, e quem é que ajuda Noé de fato a entregar a chave da minha arca, minha vida para Deus? Os filhos, com todas as falhas, todos os defeitos, com todas as limitações, sem recurso, sem tecnologia nenhuma, mas são eles, meu amigo, que entregam aquele projeto audacioso que Deus havia confiado nas mãos de Noé. Agora, não foram só pessoas. Durante 100 anos, Noé tem que passar por um processo que começa com humilhação. A Bíblia diz que todos os dias os homens passavam na frente da obra e diziam para Noé, tá gagá, tá doente, pirou, tá lendo a Bíblia demais, esse negócio de igreja deixou ele maluco. Chover? Como assim? Inundar a terra? Que coisa mais louca. Primeira etapa do processo de todo aquele que Deus quer honrar é humilhar. Presta atenção, ninguém estará apto a ser honrado até que esteja apto a ser humilhado. A humilhação é o primeiro passo para a honra. Toda vez que Deus decide honrar alguém, primeiro Ele entrega esta pessoa à humilhação. Não é porque Deus é ruim, não. É porque Ele conhece o nosso coração. Você se sente humilhado? Você pode estar no caminho da honra e não percebeu. O problema, meu amigo Carlos, é que geralmente no nível, na fase da humilhação, a gente já entrega os pontos. E com isso a gente está provando que não era digno de ser honrado. Por quê? Apocalipse, quem for fiel até o fim, eu honrarei, escrevendo o nome dele nas colunas da Nova Jerusalém. Quem prevalecer até o final, quem não desistir, quem permanecer firme até o fim, eu darei uma coroa da vida. Quem permanecer até o fim se assentará ao meu lado, e por aí vai. Sabe o que eu aprendo com isso? Se você não estiver pronto para ser humilhado, desista de ser honrado. Você não saberá lidar com honra se não souber lidar com humilhação. Você nunca saberá estar assentado no lugar alto como José assentou. Se não estiver disposto a ir aos lugares mais baixos da vida, como ele foi, jogado pelos seus próprios irmãos. Agora imagina José, lá no fundo do poço, lá no fundo da... ninguém me ama, aqui nessa igreja ninguém se importa comigo, meus próprios irmãos falando mal de mim, meus irmãos, ia ficar lá até hoje, já está fedendo. Mas como José soube lidar com humilhação, o próprio Deus o levantou, o honrou e colocou ele como governador da maior nação que existia naquela época. Você nunca estará pronto para ser honrado até que você aprenda a lidar com a humilhação. A humilhação é o primeiro passo para a honra. Quando Bill Gates montou uma caixinha de barata na garagem da casa dele, os colegas da universidade, Oxford, se eu não me engano, ou Stanford, malharam ele, acabaram com ele. Se olhar uma foto antiga de Bill Gates, até eu usou dele. Olho fundo, dente para frente, zoião, em cima dele. E ele ali.
aguentando firme a fase da humilhação. Um dos homens mais ricos da história da humanidade. Thomas Edison, para você ter essa sala aqui bem iluminada, passou vergonha, gente. Pelo menos 1000 vezes, a tentativa dele de fabricar a lâmpada elétrica falhou. Agora você pensa, um inventor, um cientista, ter que tentar insistir 1000 vezes, o quanto que esse cara ouviu, quanto de humilhação, de vergonha, usando um termo mais moderno, quanto de bullying que ele enfrentou. Mas hoje, está aí. A honra é dele. Imagina Noé, obedecendo a Deus e tendo que ouvir gracinha das pessoas que passavam em frente à arca. Como é que é o nome disso? Fala comigo, processo. Diga de novo, processos. Porque a missão que Deus te confiou é o resultado das pessoas e dos processos. Não há missão cumprida, não há missão concluída, não há missão bem-sucedida, até que você esteja disposto a aprender a lidar com as pessoas que Deus confiou a você. E até que você esteja disposto a enfrentar os processos que fazem parte da sua jornada. Noé depois ele tem que lidar com o filho Cã, o filho insubmisso, o filho para frente. Noé, me parece, a Bíblia não deixa claro, mas me parece que os 100 anos de humilhação geraram em Noé a dificuldade de lidar com crítica. Você pensa 1000 anos sendo criticado por algo que você está fazendo, 100 anos. 100 anos sendo criticado por algo que você está fazendo, algo bom. Me parece que Noé adquire uma dificuldade de lidar com crítica. Porque quando Cã, depois da bebedeira de Noé, quando Cã abre a cortina e se depara com o pai nu, gente, a Bíblia não conta todos os detalhes, mas é óbvio que aquele filho deu-lhe uma lição de moral no pai. Sabe como é que Noé reage? Você já leu essa parte da história? Sabe como é que Noé reage? Amaldiçoa Cã. Tem gente que jamais estará pronto para ser elogiado. Sabe por quê? Não está pronto para ser criticado. Quando Cã se depara com a nudez do pai, e Noé, embora tenha sido levantado para fazer diferença na sua geração, já preguei aqui sobre isso, embora Noé tenha sido obediente a Deus e entregou a obra que havia sido confiada nas mãos dele, falhou no processo, porque existe uma parte da mensagem que eu prego sobre Noé, que diz que todo grande homem e toda grande mulher de Deus tem falhas e tem defeitos. Noé falhou, Noé exagerou ao comemorar, e a Bíblia diz que ele ficou bêbado, e ao ter ficado bêbado, ele tirou a roupa. E quando seu filho abre a cortina e vê aquela cena vergonhosa, deplorável, certamente ele critica o pai, certamente ele dá uma palavra de correção ao pai. E como é que o pai reage? Amaldiçoando o filho. Eu estou contando isso para você pensar na possibilidade de circunstâncias repetitivas têm o poder de ir cauterizando alguns setores da nossa alma, a ponto de a gente ir criando dificuldades em lidar com certas coisas. Você já viu pessoas que a gente fala bem, muitas vezes você vai falar uma coisa para ela, você começa a falar, ela já tem a resposta pronta? Essas pessoas costumam se dizer assim, fulano só vive armado. Você não pode falar nada com ele. Quando você abre a boca, ele já te dá uma resposta. Muitas vezes essa pessoa, ela passou tanta humilhação, ela já passou tanta perrengue na vida, que ela se prepara o tempo todo para não passar de novo. Então ela está sempre evitando embate, ela está sempre evitando discussão sadia, então ela eleva o nível da discussão para você sair fora, e ela ficar como ganhadora da causa. Do tipo, matei Serjão, mas ganhei a briga.
Me parece que nos processos que Noé vai enfrentando, alguns vão marcando significativamente a alma dele, a ponto dele ter dificuldade de lidar com o olhar crítico do seu filho ao ver aquela cena deplorável. Estou te contando isso porque muitas vezes a missão que Deus confia em nossas mãos passa pelo teste da crítica. Esse teste da crítica é parte dos processos que a gente tem que enfrentar. Ora, imagina que você tenha $1 bilhão para investir em algo. Pensa comigo aí. Você tem $1 bilhão para investir em algo, mas você não consegue fazer. Mas alguém diz que vai fazer. Então você faz um contrato com essa pessoa, ela prova ali por A mais B que ela tem as capacidades técnicas, que ela tem as condições tecnológicas para realizar o seu projeto, e você diz, eu não vou soltar $1 bilhão na mão de qualquer pessoa. Então vou fazer um contrato com ele, você faz um contrato com essa pessoa, e sabe o que você certamente inclui nesse contrato? Olha, de tempos em tempos eu tenho que vir aqui fazer uma auditoria no serviço que você está realizando. Eu não posso entregar $1 bilhão para uma pessoa e simplesmente confiar que lá no final ele vai me entregar algo. Eu tenho que ver. E ao ver, eu tenho que criticar o que está sendo feito. E se o dinheiro é meu, e se o tesouro é meu, eu tenho o direito de dizer, pode melhorar aqui. E se você está disposto a ficar com a grana no bolso no final, você tem que estar disposto a passar pelo processo crítico que todo grande projeto tem. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, Deus te entrega um ministério na mão, você não quer que ninguém critique. Deus te entrega uma oportunidade, você não quer que ninguém opine. Deus te abre uma porta e você não quer que ninguém te diga qual é o melhor caminho para acessar essa porta. Olha, deixa eu te dizer, irmão, tudo que Deus entrega em suas mãos, certamente é parte do tesouro mais precioso que Ele tem. Se aquilo que está em nossas mãos é parte do tesouro mais precioso que Deus tem, é digno de honra Ele vir de vez em quando fazer uma auditoria. Agora deixa eu te falar, Deus não desce, Deus manda pessoas. Deus não desce para te cutucar, Ele manda pessoas para te cutucar. Deus não desce com a prancheta para dizer, isso aqui está assim, assim. Sabe o que Deus faz? Envia pessoas difíceis com a prancheta. E aí você começa a dizer, mas o quê? Fulano de tal, só sabe criticar. Benditos sejam os meus críticos, eles me fazem acordar mais cedo. Benditos sejam os meus críticos, ele eleva o meu nível de excelência. Benditos sejam os meus críticos, eles me fazem pensar até nas palavras que eu vou dizer quando eu estou ministrando. Agora, se eu não tivesse crítico, gente, você sabe que eu tenho. Se eu não tivesse crítico, eu estaria falando um monte de besteira para você aqui, sem me importar com nada. Então, benditos sejam os meus críticos. Eles me fazem pensar melhor, eles me fazem refletir mais, eles me fazem subir de nível, eles me fazem buscar um lugar mais alto do que esse, onde eu já me encontro. Sabe por que você evita ter pessoas ao seu redor? Provavelmente você não quer ser criticado, provavelmente você não quer ser investigado, provavelmente você não quer ser importunado, provavelmente você não quer ser puxado para cima. Então você evita, e muitas vezes o evitar é machucar, é ferir para afastar. Estou sozinho, ufa, agora posso fazer do meu jeito. Você se lascou agora. Você se lascou porque o seu jeito dificilmente será o jeito de Deus. Porque o jeito de Deus sempre inclui pessoas e processos. Se você está abrindo mão das pessoas e se você está fugindo dos processos, esse não é o jeito de Deus trabalhar. Deus chama Abraão. Já te provei que Adão precisou de pessoas, precisou de processos para cumprir a missão. Já te provei que Noé precisou de gente, precisou de pessoas, difíceis inclusive, não habilitadas, não capacitadas. Nenhum filho de Abraão tinha faculdade de engenharia, mas foi com eles que Abraão precisou contar. E Noé, e Abraão, Deus entrega uma missão para Abraão.
E a primeira coisa que Deus dá para Abraão, bom, missão de Abraão, encher a terra, povoar a terra. Olha só, me acompanha aqui. Missão que Deus dá para Abraão, povoar a terra, encher a terra. Deus um dia Abraão está lá na tenda, Deus bate na porta, Abraão, vem aqui fora, Abraão. Está vendo o céu? Quantas estrelas? Não pode contar, pois assim será a sua descendência. Chega comigo aqui, Abraão. Leva Abraão para a beira da praia. Quantos grãos de areia? Impossível, Jeová. Pois é, assim será a sua descendência. Assim como não se pode contar as estrelas do céu, e assim como não pode contar a areia do mar, assim será a sua descendência. Abraão, sua missão é encher a terra. Primeira pessoa que Deus dá para Abraão, Sara, estéril. Estéril. E por que Abraão é o pai da fé? Abraão é pai da fé, não é só porque ele ia matar Isaac, não. Abraão é pai da fé porque ele acreditou que Isaac nasceria mesmo tendo casado com uma mulher estéril. A fé veio antes. A fé já veio antes, quando Deus disse, você vai encher a terra e eu vou te dar uma mulher estéril. Te vira, macho! Te vira! Você vai encher a terra. E a mulher que eu estou te dando, ela é estéril. Te vira para acreditar nisso. Pessoas. E qual é o processo que Abraão tem que enfrentar? Já velho. Já velho. Porque processos não são exclusividade de gente nova, não. Joel 2,28 diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. As crianças profetizarão e até os velhos sonharão. Para sonhar tem um processo. Primeiro você vai dormir. Primeiro você deita, depois você dorme, só depois que você sonha. Processos na vida não são exclusividade de gente nova, não. Todos que pisamos sobre a terra e todos que querem realizar algo grandioso, precisa se submeter aos processos que a vida impõe. Abraão está velho e Deus dá uma mulher velha, estéril, e diz, agora vocês vão povoar a terra. E agora Abraão tem que passar por um processo de desconstrução da idolatria. Porque Abraão, antes de ser chamado por Deus, ele vivia com seu pai, Terá, e eles viviam, a renda deles era da fabricação de estatuetas de ídolos na Mesopotâmia. Então a família de Abraão vivia, a riqueza de Abraão, todo o tesouro que Abraão e sua família ajuntaram, veio da idolatria. Então agora Deus tem que desconstruir uma mente idólatra, para construir uma mente que confia em um só Deus. Isso exige um processo. Eu sempre me questionei por que Deus deixou Abraão levar Ló. Você nunca se perguntou, não, gente? Porque a ordem de Deus para Abraão foi, larga todo mundo, abandona a sua família, deixa a sua família para trás, deixa a sua casa, a sua parentela, a casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Daqui a pouco, a Bíblia diz que está Abraão levando Ló. Você sabe por que Deus permite Abraão levar Ló? Porque Ló fazia parte do grupo de pessoas que iria conduzir Abraão ao lugar mais alto. É só você andar na história, gente. Lá na frente, eles conquistam a planície, prosperam tanto que os empregados de um começam a brigar com o outro. Lembra dessa parte da história? Os empregados de Ló começam a brigar com os empregados de Abraão. Começam a discutir por 1 metro de terra. É sério, 1 metro. Colocaram a cerca 1 metro para cá e começaram a discutir. Não, a cerca tem que ser para lá. E Ló entra na briga. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com essa tendência horrorosa que você tem de tomar as dores do outro. Vou repetir. Cuidado com essa tendência horrorosa que você tem de tomar a dor do outro. Chega a pessoa toda perebenta na sua casa, toda brocochô, toda enfumaçada na sua casa, aí já começa. Hein, Carlos? Você vai perguntar por que eu estou assim, não? Já começa assim. Vai perguntar por que eu estou assim, não? Tá bom, por que você está assim? Não conto nada. Você não sabe o que eu ouvi agora do pastor Rodrigo. Aí começa. Aí o coração do Carlos começa a... qualquer semelhança, mera coincidência, por favor, tá, gente?
Estou contando uma história aqui baseada em Abraão e Ló. Aí o coração do Carlos começa a azedar. Não é possível. Não é possível que aquele cabeção fez isso. Já dá apelido. Não é já não é mais pastor, já não é mais amigo, agora é cabeção. Não é possível que aquele cabeção fez isso. Um absurdo. Quando que um pastor de uma igreja evangélica pode fazer um trem desse? Não. Tamara, vem cá, Tamara. A gente precisa fazer alguma coisa, no mínimo orar. Orar por quê? Não, deixa eu te contar. Contaminou a mulher que tinha nada a ver, chegou de serviço com as tranças tudo embaralhada. Aí, deixa eu te contar. Sabe o sujeito ou a sujeita que chegou lá falando assim, sabe perguntar o que eu tenho? Não. Ele está agora na beira da praia tomando água de coco enquanto tu está com a cabeça a 1000 por hora. Ele deixou você na fogueira. Ele soltou a bomba na sua mão. O abacaxi que ele não estava conseguindo descascar sozinho, ele encontrou um trouxa, com todo respeito. Quer saber? Vou ficar descascando abacaxi, não. Toma aqui, vrap, e vai tomar água de coco na praia. Encontrei um trouxa que vai tomar as minhas dores, que vai chegar lá, porque eu não tenho coragem de falar com o pastor Rodrigo, mas encontrei alguém que vai tomar minhas dores e vai chegar lá. Você já sabe o final da história, né? Então, muito cuidado com essa tendência horrorosa que a gente tem de tomar a dor do outro. Foi o que Ló fez. Ló chegou e viu aquele fuzuê e foi perguntar para os empregados. Olha, gente, eu tenho que contar a história para você entender o quanto que Ló estava errado. Ló não era ninguém antes de Abraão, era só um sobrinho, só isso. Agora Ló é dono de terra. Se Ló tinha que conversar com alguém, era com Abraão. Mas ele vai conversar com peão. Peão, você sabe como é que é, né, Eliton? Peão, Eliton, misericórdia. Gente, tem duas coisas que Deus não devia criar: piolho e peão. Você sabe como é que é na área, né, Falpes? Você sabe como é que é? O trem cresce, rapaz. Se Ló tivesse aprendido o princípio da honra, ele tinha que ter ido conversar com Abraão, e não com os empregados dele. Abraão, meu tio, vamos tomar um café. Estou vendo nossos empregados lá muito agitados. Quem me trouxe para cá foi o senhor, não foi eles não. Quem me colocou nessa posição foi o senhor, não foi eles não. Eles estão me contando as coisas lá, mas nem dei ouvido. Eu quero ouvir do senhor o que está acontecendo. Ao invés disso, Ló vai ouvir conversa de funcionário, Ló vai ouvir conversa de peão, Ló vai ouvir conversa de limpador de cavalo, e entra na tenda de Abraão retado. E já chega crescendo. E Abraão, de boa. Sabe o que Abraão fez? Olhou para Ló e falou assim: tudo bem. Tudo bem. Meu irmão, aprende com Abraão. Tem metro de terra que não vale a pena a sua saliva. Você está perdendo a paz por causa de uma janela. Tu está perdendo a alegria do seu lar por causa de uma toalha em cima da cama. Tira, só isso. Tu está perdendo a felicidade do casamento por causa de uma escova. Tu está perdendo a alegria da igreja por causa de uma coisinha que tu ouviu. Larga a mão de ser besta. Abraão falou: tudo bem. Tudo bem. Escolhe qualquer parte que você quiser e fica. Ló, opa! Porque além de ingrato, Ló era ganancioso. Cuidado a entregar qualquer coisa da parte da sua vida para pessoas ingratas e gananciosas. Elas vão procurar uma oportunidade para passar a perna em você. Pode ter cara de bonitinho, pode ser sobrinho, pode ser bonito, legal, tem cara de crente, anda com a Bíblia embaixo do braço. Se é ingrato, se é ganancioso, vai procurar oportunidade para passar a perna em você. Quando Abraão diz, escolhe qualquer lugar, plim, sabe aquele desenho animado? Um cifrão assim no olho, plim. A Bíblia diz que Ló olhou para as planícies do ar e se encantou com elas.
e escolheu aquilo que ele achava ser a melhor parte. Aí a Bíblia diz que Abraão tem que se deslocar dali e subir mais alto. Enquanto Ló desce, e só ladeira abaixo, porque depois vem Sodoma, Gomorra, mulher virando sal, filhas botando ele para dormir e tendo relação sexual com ele, gerando filhos para maldição. Olha só, Ló vai só ladeira abaixo, enquanto Abraão podia parecer esquisito, e até sou esquisito para a gente ler Abraão levando Ló, mas Ló fazia parte do grupo de pessoas que levaria Abraão a cumprir a sua missão. Eu fico retado às vezes, porque eu penso assim, para que Jesus escolheu Judas, gente? Ele não é onisciente? Ele não era onisciente, coisa mais sem lógica. Ele não era onisciente, por que ele escolheu Judas? Simples, simples. Foi Judas que levou Jesus para a cruz. Jesus tinha ciência clara, desde o primeiro dia que ele pisou aqui na terra, Jesus sabia qual era a missão dele, ir para a cruz. E quando aparece Judas, ele pensa, esse cara vai me ajudar. Esse cara vai me ajudar. O bicho é ruim, hein? O bicho é ruim. Osso de costela, duro, complicado. Mas esse cara vai me levar para a cruz. E olha Pedro. Pedro tentou desviar Jesus. É por isso que Jesus chama Pedro de adversário, Satanás, que tem o eu contigo, a palavra Satanás ali é adversário. Jesus chama Pedro de adversário e Jesus chama Judas de amigo. Quando Judas vai se aproximando de Jesus, Jesus fala assim, amigo, está lá na Bíblia, pode ler lá. Amigo, o que você tem que fazer, faça logo. Jesus chama Judas, traidor, de amigo, porque Judas fazia parte do grupo de pessoas que ajudaria Jesus a cumprir a sua missão. E Jesus tem coragem de chamar Pedro de adversário, no momento em que ele tenta impedir Jesus de cumprir a sua missão. Para Jesus, quem tenta impedi-lo de chegar ao seu propósito é inimigo. E para Jesus, quem o ajuda a cumprir a sua missão é amigo. Pode ser ruim, pode ser complicado, pode ser difícil, mas vai me ajudar a cumprir o meu propósito, é meu amigo. Tem que continuar caminhando comigo. Claro que, por favor, gente, claro que Judas teve seu preço a pagar. Porque nessa hora, gente chata fala bem assim, tá vendo porque que eu sou chato? Eu tenho uma missão para cumprir na sua vida. Tu vai pagar o preço por essa chatice, cara. Tu vai encontrar alguém um dia mais chato que você. E tu vai se arrepender de ter sido o micro chato da família. Porque o macro chato vai aparecer na tua vida e tu vai querer morrer. Judas pagou o preço. Judas teve uma consequência. Então essas pessoas que muitas vezes, de forma negativa, te empurram para o teu propósito, elas terão a consequência delas. A Bíblia diz, é necessário que venham escândalos, mas ai de quem vier o escândalo. Existem pessoas na sua vida que são esquisitas, mas são extremamente necessárias. Existem pessoas na nossa jornada que são difíceis de lidar, mas são extremamente úteis. São elas que vão nos empurrar para a cruz. São elas que nos farão ir para a cruz todo dia, elas nos fazem orar mais, elas nos fazem depender de Deus mais, elas nos fazem confiar no Senhor e só nele cada vez mais. Porque a minha missão é resultado das pessoas que Deus coloca, independente do perfil que elas têm, e a minha missão é resultado dos processos que eu enfrento. Jesus, para cumprir a sua missão, teve que passar por um longo processo, e esse processo envolveu muitas pessoas diferentes. PPM. Pessoas mais processos é igual missão. A sua missão passa necessariamente pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. E a sua missão passa obrigatoriamente pelos processos que Ele está permitindo você enfrentar.
Feche os seus olhos onde você estiver. Baixe a sua cabeça, curve a sua cabeça. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele te presenteou. Saia desse lugar de seletividade, de achar que só as pessoas boas é que contribuem para o seu bem. Não. Sabemos também que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Saia desse lugar de seletividade. Deus não usa gente seletiva. Jesus não foi seletivo, pelo contrário, ele foi até criticado por não ter sido seletivo. Ele teve pessoas de altíssimo nível passando por ele. E ele trouxe para perto pessoas de baixíssimo nível, porque ele sabia que cada um deles, Pedro, Tiago, João, Judas, Bartolomeu, Natanael, Levi, depois, Jesus sabia que cada um deles cumpriria um propósito especial. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e se una à sua mulher, e tornem-se uma só carne. Deixar, unir, tornar processos. Pare de fugir dos processos, porque eles fazem parte do seu destino. Pare de evitar as pessoas. Deixe que elas cumpram o papel delas na sua vida. Ei, pare de prender pessoas. Deixe que elas cumpram o seu papel e se vão. É parte do processo. Deixar pai e mãe nem sempre é fácil. Mas o homem só poderia se unir à sua mulher se aceitasse o processo da perda, do desapego, do abrir mão daquilo que é precioso, do deixar algo menor por algo maior, do deixar algo momentâneo por algo futuro. A sua missão de vida está intimamente ligada às pessoas que Deus colocou à sua volta. Cada uma delas cumpre um papel especial. E a missão que Deus confiou à sua vida passa pelos processos que você está vivenciando. Cada fase cumpre o seu papel também. Não pule etapas. Você será surpreendido por elas de novo lá na frente. Não queime fases. Isso vai queimar a sua jornada. Viva cada uma delas, experimentando cada processo e usufruindo de cada pessoa. E aquelas que se forem, deixa aí. Elas cumpriram seu papel. E as que chegarem, deixa chegar. Elas trazem algo precioso. Deus nos entregou uma missão, a mim e a minha família. E nós precisamos aceitar que pessoas vêm e pessoas vão. Nós precisamos aceitar os processos de desapego e agora apego. Deus nos entregou a missão e a gente precisa aceitar as pessoas que Ele enviou para nós do jeito que elas são, sem compará-las com ninguém. Deus nos enviou para o sertão, e eu não posso esperar que lá no sertão eu tenha pessoas iguais a vocês lá, porque agora nós estamos no outro processo, com outras pessoas, mas tudo isso tem um propósito, a nossa missão. Abrir mão delas, porque não são iguais às outras, seria um desperdício.
porque elas são parte daquilo que Deus está construindo a nosso respeito. Coloque a sua vida no altar de Deus nessa noite. Coloque a sua missão diante do Senhor. Seja de pai, de mãe, a missão de marido, a missão de mulher, de esposa, a missão de líder de célula, a missão de ser um anfitrião, a missão de coordenar um ministério, a missão de pastorear uma igreja, a missão de servir numa área social, uma missão que Deus te confiou. Eu não sei qual é, eu sei a minha, eu estou lutando para entregar a minha missão, o meu barco, mas Deus confiou a missão a você. Mas para que essa missão seja concluída, Ele tem colocado pessoas ao seu redor. E Ele tem permitido que processos aconteçam. Coloca tudo isso diante do Senhor. E consagra a Deus e diga: Senhor, no final da minha jornada, eu só quero olhar para trás e ver que a minha missão foi cumprida. Eu não quero saber se fiquei rico. Eu não quero saber quantas casas eu comprei. Eu nem quero saber quantas vezes eu troquei de carro, se era novo ou se era usado. Eu só quero, no final da jornada, olhar para trás e perceber uma coisa: a minha missão foi cumprida. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Para isso, Senhor, eu te consagro agora as pessoas que o Senhor tem colocado ao meu redor. Oh, querido, talvez seja até um momento de pedido de perdão e arrependimento. Quem sabe? Quem sabe seja uma oportunidade que Deus está te dando para se arrepender de pessoas que Ele te presenteou e você está jogando fora, de pessoas que Deus permitiu fazer parte da sua jornada, e por não entender, por não compreender nessa magnitude, você achou que era uma pedra de tropeço. Alguém me disse: pedras de tropeço são importantes, elas nos fazem cair de joelhos diante do Senhor. Talvez seja o momento de você colocar os seus processos diante do Senhor, e talvez seja o momento de você confessar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou suportando esses processos, tão pesados, tão difíceis de carregar, mas uma coisa eu estou certo, eu não quero chegar no final da minha vida sem ter cumprido a minha missão. Senhor, os processos que eu estou passando, sejam pesados, leves, longos ou rápidos, independente de onde eles vêm, eu só sei de uma coisa: para onde eu vou para aquele lugar que o Senhor me chamou, um lugar onde a minha missão estará cumprida finalmente. Eu te entregarei nas tuas mãos aquilo que o Senhor confiou um dia nas minhas mãos. Por isso, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego as pessoas que o Senhor permitiu estar ao meu redor, eu te entrego os processos pelos quais eu estou passando. Eu te peço, ó Deus, me sustenta até o final da minha jornada, porque eu preciso de Ti. Vamos adorar Jesus. Você pode se colocar em pé?